1 Samuel capítulo 30. Eu nunca preguei esse texto aqui nesta igreja. Eu não tenho o costume de repetir texto, não no mesmo lugar, né? Porque às vezes a gente prega um texto aqui, vai em outro lugar e prega o mesmo texto. Mas esse é um texto muito precioso, que traz umas lições muito boas. E eu não sei porquê, hoje eu estava pensando nisso. Por que é que eu ainda não preguei esse texto aqui? Já vou completar agora no final do ano. O final do ano é ótimo, final do mês, dia 30 de maio, daqui a 9 dias, completo 5 anos de ministério pastoral na presidência desta igreja, aqui em Guaranhuns. Dia 30 de maio de 2015, estávamos aqui, tomando posse, e agora estaremos, se Deus permitir, daqui a 9 dias, celebrando 5 anos de ministério pastoral à frente desta igreja. Deus tem me abençoado muito, tem sido muito gracioso e bondoso, louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 30, esse texto faz parte de um contexto meio turbulento da vida de Davi, mas ensina algumas coisas preciosas, principalmente sobre família. Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até o bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá,
E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, Davi trouxe de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado, e então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Amém. Até aqui, 1 Samuel, capítulo 30, do 1 até o 20. Você conhece a história e provavelmente se lembra do que está acontecendo aqui. O que acontece aqui é que Davi, depois de ter sido ungido rei de Israel, precisava aguardar o momento em que de fato ele sentaria no trono. Houve um espaço temporal médio, não foi muito rápido, mas também não foi muito demorado, mas houve um espaço temporal entre a unção de Davi e a posse de Davi como rei de Israel. Portanto, nesse meio tempo, Davi foi à batalha, ao exército de Saul, levando queijos, levando um lanche, vamos chamar assim, para os seus irmãos que eram soldados do exército de Israel, serviam ao rei Saul. Chegando lá, ele viu o gigante. Você conhece a história. O gigante estava enfrentando, o povo estava com medo, o Davi ficou irado com aquilo e se colocou à disposição para enfrentar o gigante, tentou ir com a armadura de Saul, não conseguiu, foi do jeito dele mesmo, pegou as pedras e com a funda acertou o gigante, foi lá e lhe cortou a cabeça e teve a vitória sobre Golias. E a partir daí Davi começa a cair na graça de todo o povo de Israel, e o povo ainda cantava música para ele, e ele dali em diante se tornou um guerreiro e enfrentou vários filisteus, casou com a filha do rei, e aí ele se tornou genro do homem que ele sucederia, porque Saul já não teria mais o trono em Israel. Samuel, em nome de Deus, trouxe uma palavra profética, mas que se cumpriu, de que a casa de Saul não reinaria mais, portanto os descendentes não assumiriam o trono, e a unção do reinado de Israel passaria para a casa de Jessé, e através de Davi continuaria o reinado em Israel. Então, Davi casou-se com a filha do rei, por conta dessa peripécia que ele fez, e logo depois de ter se casado, Saul meio que deu uma virada no vento lá, e ele já não estava muito bem da cabeça, nem do espírito, nem da alma, e ele então resolveu matar o seu genro. É mole? Nós estamos no mês da família. Agora você imagina aí, uma das famílias de nossa igreja convidam a igreja para um casamento. Imaginou? Uma família conhecida, uma família importante, uma família proeminente da igreja, que todo mundo sabe quem é, todo mundo chama pelo nome, é uma família importante, que contribuiu muito, que ajudou muito, que está sempre envolvida, uma família muito querida. E aí a igreja vai lá, e o pastor realiza o casamento, e é uma bênção, e os noivos viajam em lua de mel. E a igreja toda feliz, olha, o fulano casou com a fulana. Aí você imagina, o fulano é um músico da igreja, é um cara que é pau para toda obra, é um cara até meio famosinho, porque ele ajuda muito, e ele é carismático, todo mundo conhece ele, gosta dele.
O sogro é um cara importantíssimo, um líder, talvez aí um vice-presidente da igreja. E aí quando os noivos voltam da lua de mel, o sogro vai lá na casa para mexer num negócio, e o genro não gosta do que o sogro fez, eles começam a discutir, de repente o sogro pega uma faca e sai correndo atrás do genro, querendo matar o genro. E isso acontece aqui no nosso meio, aqui no bairro, aqui na igreja, e de repente a notícia se espalha. Vocês estão sabendo o que aconteceu? O fulano de tal, que é o sogro, teve uma desavença com um fulano de tal, que é o genro. Um é muito importante, o outro é muito querido, e um está querendo matar o outro. E agora, o que a gente faz? O sogro quer matar o genro. Será que isso é um problema de família? Casos de Família, aquele programa que passa de tarde. Quem é a apresentadora? Nem sei. Sei que tem um programa aí que é Casos de Família, só treta. Esse é um programa que daria muito ibope, né? O sogro correu atrás do genro com a faca na mão para matá-lo. Problema de família, problema seríssimo, problema complicado, problema tenso. O sogro quer matar o genro, e Davi saiu correndo, literalmente. Correndo, fugindo. E o único lugar naquela fuga que ele encontrou refúgio foi no território dos filisteus. Ziclag era uma cidade que pertencia ao território dos filisteus. E aí Davi encontra ali uma espécie de asilo, né? Não, asilo não no sentido de que ele estava velho, mas asilo significa lugar de refúgio, de proteção, de segurança. E Davi, que acabou de matar um gigante filisteu, que é a esperança de Israel, está fugindo do rei de Israel e encontrou abrigo justamente com os filisteus, os piores inimigos. É um problema de família que acaba virando um problema nacional. Temos um traidor. O cara que era o nosso herói ontem, porque matou Golias, hoje se torna o nosso maior vilão, porque ele se juntou com os filisteus, e se ele contar todos os nossos segredos, e se ele ensinar os nossos caminhos, e se ele disser lá para os filisteus tudo que os irmãos, ele é irmão dos soldados, ele tem 3 irmãos mais velhos, que servem no exército de Saul. Já pensou se ele chega lá e dá uma de X9, e conta todas as nossas estratégias, os nossos medos, as nossas trilhas, as nossas estratégias? E se esse cara entregar a gente, se unir aos filisteus e tomar Israel? Então Davi não era muito querido pelos filisteus, porque apesar dele estar fugindo e encontrar ali um abrigo, ele ainda era um israelita. Vai que esse cara se revolta aqui, mata todo mundo, e ele não é de brincadeira não, porque ele matou o gigante Golias. Então Davi não era muito querido na Filistia, porque os filisteus, apesar de abrigarem, estavam com o pé atrás, porque esse cara é israelita, esse cara matou Golias, se ele cismar de fazer um negócio aqui, nós estamos perdidos. Então ninguém, sabe, deu moral total para Davi. Eles ficavam meio assim, porque na verdade também estavam com medo, porque o que esse cara veio fazer aqui? Será que isso não é uma estratégia de Israel? Ele fingiu que brigou com o rei e casou com a filha do rei. O cara é genro do rei e ele vem aqui para o nosso território dizer que o sogro dele está querendo matar ele. Essa história está muito mal contada. Esse cara casou com a filha do rei, esse cara vai ser o novo rei de Israel, e ele veio aqui com essa historinha de que está fugindo do sogro, só para a gente dar abrigo para ele descobrir nossos esquemas e depois destruir a gente completamente. Então Davi não era uma figura muito benquista na Filistia, e também não era muito benquisto em Israel, porque apesar de tudo, o sogro, que é o rei, ainda era o rei. Davi já tinha sido ungido, mas o rei ainda era Saul, e o rei não quer que Davi permaneça vivo. E agora? Entre os filisteus, ele não é muito querido por causa da desconfiança. Entre os israelitas, ele não é muito querido por causa da vingança. O povo quer vingar o rei. Quem matasse Davi ganharia moral com o rei Saul.
Já pensou nessa situação? Um problema de família que acabou virando um problema nacional e virou uma crise internacional. Crise, um problema, uma dificuldade. Um sogro quer matar o genro. E aí o que acontece? Davi então permanece lá, apesar da desconfiança dos filisteus, porque o povo cantava musiquinha, né? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, a fama de Davi crescia, só se falava nisso. Entre os filisteus, só se falava no israelita fugitivo que estava entre eles. Entre os israelitas, só se falava no genro do rei que está fugindo para não morrer. E de repente, os filisteus, envolvidos naquela crise, promovido, e o pivô da crise era Davi, distraíram-se por causa daquele problema e foram invadidos pelos amalequitas. Davi naquela coisa de vamos, não vamos, vai, não vai, e os filisteus querendo se organizar para fazer um ataque contra Israel, e Davi estava tendencioso a ir com eles nesse ataque. De repente naquele vai, não vai, foi, não foi, é, não é, os amalequitas, vamos aproveitar que eles estão distraídos com essa coisa desse tal de Davi aí, e vamos entrar pelo sul aqui, quietinho, e vamos saquear Ziklag, e vamos ver o que tem de bom naquela cidade, vamos dar um ataque lá. E aí os amalequitas vêm quietinho pelo sul, e entra, e rouba as mulheres, as crianças, os gados, as ovelhas, ouro, prata, tudo que tinha, pega todas as mulheres, as crianças, bota fogo em tudo, e vão embora. E aí Davi estava lá naquele impasse, vamos, não vamos, vai, não vai, e de repente alguém grita, ei, invadiram Ziklag. E Davi sai correndo, quando chega lá, a cidade pegando fogo, cadê minha mulher, cadê meus meninos, cadê, não acha ninguém. Alguém vira e fala, ó, vieram do lado do sul, acho que foram os amalequitas. E aí Davi, junto com os homens que estavam se preparando para invadir Israel, agora percebem que suas mulheres e seus filhos foram levados embora, e o seu patrimônio, sua casa, sua plantação, tudo que eles tinham foi incendiado pelos amalequitas. E aí Davi, com aqueles homens de guerra filisteus, só brutamonte, o texto diz que eles choram até não ter mais forças para chorar. E aí depois Davi consulta o Senhor, recobra o ânimo, e na direção que Deus deu, ele vai lá e toma tudo de volta, e restitui a Ziklag, todas as esposas, todos os filhos, tudo que foi perdido, e ainda traz os despojos. Pega não só o que tiraram deles, mas também o que eles deixaram para trás, e voltam para casa, trazendo tudo que foi roubado, principalmente a família. Essa é a história. Qual é o título desta mensagem? Nós estamos no mês da família, e o tema deste mês é cuidando da nossa família. E aí eu queria tirar o cuidando, e nesse momento entender que para cuidar da nossa família, em alguns momentos nós precisamos estar dispostos a lutar pela nossa família. Porque tem hora que o cuidado vem em forma de carinho, de abraço. Mas tem hora que o cuidado vem em forma de luta, batalha. Porque nem sempre as coisas vão bem. Porque nem sempre está tudo mil maravilhas. Nem sempre os ventos são favoráveis. Nem sempre o sol está radiante. Às vezes vem uma tempestade, às vezes as nuvens são escuras, às vezes o vento sopra contrário e sopra forte. E os problemas, as adversidades, e às vezes uma crise se instaura no seio da família e dos familiares, e aquilo vira uma batalha, vira uma luta. Sabe, queridos, viver lutas na família é algo peculiar do ser humano. Ninguém
Ninguém pode agora bater no peito e dizer: minha família é perfeita, minha família não tem nenhum problema. Ninguém, absolutamente ninguém na face da terra pode bater no peito e dizer que está tudo perfeito. Tem sempre algo para melhorar, tem sempre algo para mudar, tem sempre algo para resolver, sempre vai haver algo, sempre, porque isso é inerente da condição humana. Por conta de nossa natureza pecaminosa, quanto mais nós convivermos, mais teremos desgastes, estresse e complicações. Por isso que viver em família é um grande desafio. E às vezes o problema é instaurado. E aí a pergunta é: como é então que a gente pode lutar pela nossa família? Quando é e como é então que eu posso fazer algumas coisas para lutar pela minha família? Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua adversidade, qual é a sua situação. A situação de Davi é que invadiram a casa dele, roubaram tudo, botaram fogo na casa e levaram as mulheres e os meninos. Essa é a situação de Davi. Qual é a sua? Qual é a minha situação? Qual é a situação da nossa casa? Pelo que nós devemos lutar? Pelo casamento? Pela união? Pelo relacionamento conjugal? É uma questão entre o marido e a mulher? Pode ser que seja. É uma questão na criação dos filhos? Pode ser que seja. É uma questão financeira? É uma dificuldade, o desemprego? É uma enfermidade que desestruturou, que tirou a harmonia, o equilíbrio, e agora uma coisa vai puxando a outra, e como um abismo puxa outro abismo, um problema chama o outro, e a gente vai, quando vê, está naquele emaranhado de coisas, e não sabe o caminho, não sabe o que fazer. E aí eu quero tomar esse texto, e algumas lições aqui preciosas que Davi deixa para nós. E Samuel, inspirado por Deus, registra essa história, muito possivelmente ouvindo a história do próprio Davi, porque Samuel não é testemunha ocular dessa história, mas muito provavelmente ele teve contato com Davi, e Davi contou essa história, e ele registra aqui com riqueza até de detalhes. E como nos ensina, e aí a pergunta que nós vamos responder é: o que fazer para continuar lutando para cuidar da minha família? Lutando para cuidar da nossa família. Não podemos desistir. E aí o que fazer? E o texto me dá algumas direções. Primeiro eu queria te chamar sua atenção para o versículo 4. Olha o que é que diz. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram. Talvez a primeira coisa que a gente deve fazer para lutar, para cuidar da nossa família, é chorar. De vez em quando, é necessário, inclusive, que os nossos olhos se encham de lágrimas. Às vezes, irmãos, tem situações que só nos resta chorar. E é preciso chorar. Às vezes é até necessário chorar. Qual é o problema? De chorar por algo que fugiu do nosso controle, chorar por algo que a gente deseja, mas não está conseguindo, chorar porque uma adversidade chegou e bagunçou a nossa casa, chorar pela nossa situação, chorar pela situação de um filho, chorar por um casamento que está indo morro abaixo, chorar, lutar com os olhos cheios de lágrimas, lutar com os olhos molhados, lutar, mas saber que nem toda luta depende da nossa força, da nossa estratégia, nem do nosso conhecimento. Às vezes, a única coisa que teremos para fazer é sentar e chorar. E não há nada de errado nisso, porque a grande maioria das vitórias que temos na área espiritual são produzidas em meio às lágrimas. Os mais belos hinos que nós cantamos foram
compostos em meio às lágrimas. Uma perda, um prejuízo, uma dificuldade, uma adversidade, uma enfermidade mortal. Ninguém, absolutamente ninguém produziu algo relevante, extraordinário, honroso e consagratório em meio a sorrisos. Não, a grande maioria das coisas belas, das coisas impactantes, das coisas realmente extraordinárias que acontecem em nosso meio, são produzidas em meio às lágrimas. É preciso chorar por algo que não vai bem. É preciso chorar. Mas às vezes a gente fica muito, não, porque eu sou forte, não, porque eu sou crente, não, porque Deus está no controle. Você quer mais forte que esses caras aqui? Davi tinha acabado de matar o Golias, e ele estava com mais 600 homens, do exército da Filistia. Você acha que os 600 homens do exército da Filistia, era tudo franzino, magrinho, raquítico? Não, era tudo brutamonte. Era tudo homem guerreiro, que brincava com espada e escudo desde criança. Guerreiro, forjado na batalha. E os caras, vendo a situação da cidade, choraram. Chorar, irmãos, chorar. Lágrimas piedosas, lágrimas desejosas de ver a ação de Deus para reverter aquele quadro. Isso é importante e às vezes isso é necessário. E aí o texto continua dizendo que levaram as mulheres, levaram as crianças. Davi chamou o sacerdote, filho de Aimeleque, e traz aqui a estola sacerdotal. E ele trouxe a estola, aquela roupa que colocava, né, que tinha as pedras que simbolizavam ali as tribos, etc. E Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz então a estola. O texto não é claro em dizer se Davi vestiu a estola, ou se ele simplesmente tocou na estola, não sabemos. O texto não é claro com relação ao que é que Davi fez com a estola sacerdotal. Tem gente que acha que ele colocou a estola e meio que como sacerdote ali orou, consultou ao Senhor para Deus então revelar a sua vontade. O texto não é claro, eu também não serei. O fato é, a estola chegou até a presença de Davi. E Davi, diz o texto, consultou ao Senhor. E aí, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu vou atrás desse bando de amalequitas ou não vou? Vale a pena ir atrás deles ou não vale a pena? Sabe, queridos, às vezes o que nos resta é chorar, mas não dá para ficar chorando a vida inteira. É importante chorar, sim, até um ponto. Porque chega um ponto, como o texto diz, que acaba as forças até para chorar. Chega uma hora que as lágrimas secam. E aí o que fazer? Em segundo lugar, depois de ter chorado, depois de ter sentido, depois de ter sofrido, e isso é natural e necessário, a segunda coisa que temos que fazer é buscar a orientação de Deus. O que é que Deus quer? O que é que Deus está fazendo com isso? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer? O que é que Deus... Vale a pena fazer alguma coisa, Senhor? Vale a pena levantar daqui dessas lágrimas e fazer algo? Se tiver algo para fazer, meu Deus, eu estou disposto a fazer. Eu quero lutar pela minha família, eu quero cuidar da minha família. Eu já chorei por causa desse problema, mas eu não quero passar o resto da vida chorando, porque chorar, apesar de fazer bem, não vai resolver o problema. Eu preciso fazer algo. E aí o Senhor diz para Davi, pode ir atrás, você vai conseguir. Precisamos, depois de haver sentido a dor do problema, nos levantar para buscar a Deus e a direção de Deus para a solução daquele problema. Ah, eu já orei e não ouço Deus falar comigo. Vai para a Bíblia. Ah, eu já li a Bíblia toda e Deus não me falou nada. Procure pessoas mais experientes que você. Ah, eu já me aconselhei com um monte de gente e não entendi nada. Então, meu querido, você precisa sintonizar melhor a sua antena espiritual, que às vezes Deus está bradando do seu lado, gritando
gritando e você não está ouvindo. Não é porque Deus não está falando, é porque sua antena espiritual está mal sintonizada. Talvez um jejum possa ajudar, talvez uma renúncia possa ajudar, talvez se tornar naquele período mais piedoso, buscar a Deus, melhorar a sua vida devocional, grudar num líder espiritual, num pastor, num líder de pequeno grupo, em alguém que está sendo instrumento de Deus para discipular a sua vida, grudar em alguém e abrir o seu coração, e talvez Deus use essa pessoa. Mas você precisa ficar ligado, orando e com os ouvidos abertos para ouvir. Preste atenção, Davi perguntou para Deus e Deus respondeu: vale a pena, persiga o bando, certamente você alcançará. Porque tem algumas coisas que não vale a pena lutar, irmãos. Não vale. Por isso que Davi perguntou: vale a pena ir atrás? E Deus falou: pode ir que vai valer a pena. Por isso que Davi foi e foi vitorioso. O grande problema de nós às vezes não alcançarmos algumas vitórias é porque a gente fica insistindo em coisa que não vale a pena. Talvez seja melhor, antes de sair em busca de algo, perguntar para Deus: vale a pena essa busca? Porque nem sempre vale a pena. Às vezes a gente cansa, se desgasta, investe tempo, dinheiro, qualidade de vida e faz de tudo e não dá em nada. Por que não dá em nada? Porque não valeu a pena, não valeria a pena, não vale a pena. Mas você não perguntou para Deus antes, e aí você se embrenhou e não resolveu. Então, primeiro, sentir a dor do problema, chorar por ele. Segundo, buscar o Senhor, para que Ele diga o que fazer e se vale a pena fazer. E aí, em terceiro lugar, o texto diz que Davi partiu e 600 homens foram com ele no início. E aí eles chegaram num ribeiro, um rio que não era muito grande, mas era um ribeiro. E tinha que nadar, tinha que atravessar, não era tão fácil. E os caras estavam tão cansados que não atravessaram todos. E aí o texto diz que 400 passaram com Davi e 200 ficaram para trás. Sabe, queridos, às vezes a gente vai ser abandonado. Tem 400 que foram, amém, mas tem 200 que ficaram para trás, amém. Os 200 que ficaram para trás, atrapalhou a vitória de Davi lá na frente? Não. Os 200 que ficaram para trás, impediram Davi de ter a vitória? Não. Os 200 que ficaram para trás, fizeram falta para Davi, quando ele chegou lá nos amalequitas? Não. Então nós precisamos aprender algo aqui. Antes de pular para o último ponto, eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. Às vezes seremos abandonados por alguns, mas quando estamos na direção de Deus, fazendo o que Deus diz que vale a pena, não fará diferença perder alguns pela caminhada, porque o que Deus separou e preparou para nós, nós alcançaremos, com muita gente ou com pouca gente ao nosso lado. É a verdade do texto. Davi queria chegar com 600 e celebrar a vitória com 600? Queria, mas teve 200 que desistiu no meio do caminho. Então somente os 400 que foram puderam celebrar a vitória. Esse é o grande lance. Não é quantos estão comigo quando eu tenho a vitória, é quantos vão celebrar comigo a vitória porque participaram do processo. E só pode celebrar a minha vitória quem participou do processo comigo e me ajudou até o fim para atingir aquela vitória. Então, meus queridos, às vezes nós somos os que estamos lutando com a ajuda de outros. E saiba e creia, alguns vão nos abandonar. Problema nenhum com isso. Mas às vezes nós somos aqueles que são a ajuda do outro. Tem uma outra pessoa lutando por algo que Deus disse que vale a pena, e eu estou como um ajudante, como os 600 estavam com Davi, e eu estou ali ao lado da pessoa para ajudá-la
a alcançar aquela vitória, a resolver aquele problema, e aí no meio do caminho eu me sinto cansado, eu desisto, porque tem hora que a gente olha e fala assim, cara, esse negócio não vai valer a pena não. Mas a pessoa que está orientada por Deus, ela está dizendo, vamos que vai valer, que Deus já disse, vai valer a pena. Mas a gente que está de fora não sente o que a pessoa sente. E aí a gente fala, isso não vai dar em nada não, quer saber? Vou desistir. E às vezes nós agimos como esses 200 aqui, que voltaram lá no Ribeiro de Besor. E aí o que aconteceu com esses 200? Eles tomaram algum prejuízo por isso? Não. A vida deles piorou por isso? Não. Como é que eles continuaram? Normais. Ficaram sequinhos, não entraram no rio, não tomaram espadada dos amalequitas, ficaram de boa. Porém, quando Davi volta, somente os 400 que foram podiam celebrar a vitória junto com ele. Os outros 200 não podiam celebrar, porque não foram até o final. Quem não participa do processo até a vitória, não tem o direito de celebrar a bênção da vitória. Portanto, não desista. Se você está lutando por algo, vai até o fim, que a bênção é celebrar a vitória. E se você está ajudando alguém, não desista, porque quando chegar a vitória, você vai ter o direito de celebrar junto. E em último lugar, eu quero dizer o que o texto, quero mostrar a você o que o texto diz aqui, ó. E está exatamente no versículo 6, no final do versículo 6. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Talvez as 3 coisas que nós devemos fazer para lutar pela nossa família, para cuidar da nossa família, é não permitir que o nosso ânimo se vá para sempre. Eu sei que tem momentos como esse aqui que Davi chora amargamente, até não ter mais forças para chorar. Mas depois ele se reanimou, e o texto é bem claro, e eu acho maravilhoso isso. Reanimou no Senhor. Ele não se reanimou nos filisteus, ele não se reanimou nos israelitas, ele não se reanimou porque ele viu que algo estava dando certo, porque eu e você, nós somos assim, fala a verdade. Às vezes a gente está desanimado, mas a gente vê que alguma coisa aconteceu de boa aqui, outra coisa aconteceu de boa ali, olha, o negócio está dando certo, olha, tem indícios de que algo vai melhorar, aí a gente se reanima, não é? Nós somos assim. Mas o texto diz que Davi não se reanimou porque ele viu alguma coisa dando certo. Não, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Devemos chorar e sentir a dor quando o problema nos assola. Isso é saudável. Mas isso não pode nos parar. Nós precisamos reanimar, recobrar o ânimo no Senhor e se levantar para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque se Deus mandou, vale a pena ir até o final, pois Ele tem uma bênção, uma vitória e uma restituição preparado para nós e para a nossa família. Continue lutando para cuidar da sua família, porque este é um projeto de Deus que sempre vai valer a pena. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.